amados, Cadu aqui, começando mais um Sims Vlog. No Sims Vlog de hoje a gente vai falar sobre um assunto que veio lá do Twitter. Eu tive algumas mensagens de pessoas perguntando se eu tinha abandonado a franquia Battlefield. Até porque eu tenho jogado muitos outros jogos em lives. Inclusive vou deixar todos os meus canais de live, você me assiste por onde você achar melhor. E guys, o fato é que não é que eu abandonei a franquia Battlefield. É a franquia Battlefield que me abandonou. E por que eu digo isso? Eu digo isso por alguns motivos. Primeiro motivo, eu sou um jogador veterano de Battlefield. E quando eu digo veterano, não é os veteranos que hoje em dia as pessoas falam, né? A pessoa jogou um Battlefield 1, aí já fala que é veterano porque saiu um jogo depois. Não, eu sou um veterano raiz. Veterano do 1942. Eu vi o surgimento de comunidades, eu vi o surgimento de batalhas organizadas, como por exemplo a BPE, a BPOE, a BPM. E são batalhas que existem até hoje, que são batalhas organizadas. Que as pessoas se organizavam, criavam times e jogavam. Eu vi muitas brigas de clã, nego chamando pra CF, que na época chamava Clanfronto, no meio de uma partida. Eu participei de vários Clanfrontos. Participei de clãs como MDE, FEB, RDD, SD. Clãs que, meu, são antigaços, tá ligado? Eu conhecia pessoas de clãs também, como por exemplo BTK, que tá aí até hoje. O pessoal da, se eu não me engano, da FAB, o pessoal do HH, o pessoal do Animaniacs. Meu, tinha muita gente, velho, sem brincadeira. E quando eu criei o meu canal lá em 2015, há 4 anos atrás, a minha ideia era fazer um conteúdo relacionado só a Battlefield. Durante um ano, o meu canal, ele funcionou muito bem, eu conseguia trazer todas as informações que saía, qualquer coisa nova, eu já tava fazendo vídeo no canal. Foi uma época que a DICE, ela tava muito interessada em fazer o Battlefield 4 funcionar, porque a gente sabe que o lançamento do Battlefield 4 foi super problemático, teve muito bug também, muito problema, e aí eles começaram a entrar de cabeça para fazer o negócio funcionar. Então saiu muita coisa nova, o competitivo tava subindo forte também. Então foi uma época muito boa para você começar um canal de Battlefield, não só pela questão assim de marketing, de você ter um mercado todo que você pode englobar, mas sim pela questão do jogo em si. Era uma época muito boa, foi uma época muito boa pro jogo. E aí, o que acontece, guys? Eu trazendo notícia, trazendo tudo, porque o que eu faço aqui, guys, eu não ganhei um tostão. Vamos deixar isso aqui claro, mais uma vez, eu não ganho um tostão pra fazer nada disso aqui. Isso aqui é um hobby. Você ter um canal de Battlefield focado em Battlefield tem que ser um hobby. Tem que ser algo que você faz que você gosta. Se você quer tirar alguma coisa em relacionado a financeiro, se você quer ganhar dinheiro com isso, não vá no Battlefield. Vá em jogos que tem muito mais público, CS, até, sei lá, o Battlegrounds, LOL, Dota. Vai nesses jogos que você vai se dar bem, você vai ganhar dinheiro, seu canal vai crescer, vai bombar e etc, etc e tal. Agora se você faz por hobby, beleza, fica no Battlefield que você não vai ganhar nada, mas você vai continuar tendo prazer em criar conteúdo relacionado ao jogo que você gosta. E é justamente por isso que meu canal existe até hoje. Inclusive foi um assunto que a gente comentou numa live na semana passada, quando um cara falou assim: Cadu, por que você continua com o seu canal de BF? A resposta, guys, é muito simples. Eu continuo porque eu gosto disso, eu gosto do BF. Mas vamos lá, vamos voltar. Quando eu criei meu canal, eu tava numa fase muito boa. E aí, o que aconteceu? Saiu o Hardline. Eu lembro que na época do Hardline eu fui lá, paguei R$359, R$349 na versão Ultimate. Falei, nossa, meu, Hardline. Quando você gosta do jogo, você acaba ficando até meio cego, né? Falei, meu, esse jogo é muito bom e tal. E o Hardline realmente era um jogo bom. Só que eles levaram muito pro lado da infantilidade, né? Eles quiseram fazer um jogo mais jovem, dinâmico, entendeu? E aí o jogo acabou não dando certo. Acabou fracassando em, sei lá, um ano já quase não tinha jogador. Aí o que o Caduzão fez? Caduzão voltou para o Battlefield 4. Olha lá o Caduzão no Battlefield 4 de novo. Mas sem nenhuma obrigação, sem nenhum compromisso em ser obrigado a jogar o Battlefield 4. Jogava porque queria, jogava porque gostava. E também porque não tinha ninguém pra jogar o Hardline. Então, quando não tem ninguém pra jogar, fica meio complicado. Aí, passado mais um ano, o que é anunciado? Battlefield 1. Battlefield vai voltar
voltar para as origens, Segunda Guerra, Primeira Guerra, etc. Existia um hype muito grande em cima do Battlefield 1, principalmente antes da informação que seria na Primeira Guerra Mundial. Eu lembro que eu fiz um acompanhamento para saber qual ia ser o próximo BF, tava super em alto, o hype do BF voltando para as origens, e aí saiu o Battlefield 1 e a gente viu um monte de mecânica noob friendly, que fazia com que os jogadores que vieram dos jogos passados, que estavam acompanhando a franquia, esse crescimento da franquia, se deparou com essas mecânicas. Parou com Random Bullet Deviation, se deparou com Sweet Spot, se deparou com mudanças na mecânica básica do jogo, se deparou com declarações dos desenvolvedores falando que isso era algo que foi imposto pela EA para trazer novos jogadores. E realmente, guys, o Battlefield 1, pra mim, a temática seria sensacional, mas eu me deparei com coisas do tipo que eu não concordava. Eu não concordo, inclusive até hoje, que o jogo tem uma mecânica que prejudique quem se dedica mais. Você não pode adicionar uma mecânica no jogo que vai fazer com que você atire aqui e a bala vá aqui. Você não pode adicionar uma mecânica que faça com que um tiro no dedão do pé mate com um tiro. E foi coisas que aconteceram no Battlefield 1. Tanto é que o Battlefield 1 ele passou por 2 mudanças de TTK, de mudança no dano das armas. Isso fez com que eu pegasse e começasse a me afastar um pouco das coisas relacionadas ao jogo que estava em questão ali, o jogo que estava em alta dentro da franquia, que era o Battlefield 1. É como eu digo, o Battlefield 1 ele tinha tudo para ser um puta jogo para mim, mas essas mecânicas fizeram com que eu tomasse um caminho diferente, começasse a jogar mais BF4 de novo. E aí até foi nessa época que começou a surgir, né, o termo viúva do BF4. Que começou a surgir muitas pessoas metendo pau no BF1. E aí as pessoas que gostavam do BF1 começavam a falar: é viúva do BF4. E eu sempre deixei claro, eu falava assim: se você gosta da temática Primeira Guerra Mundial e não se incomoda com essas mecânicas, joga o Battlefield 1. Se você gosta de uma temática de guerra moderna, que é uma mecânica voltada mais à dedicação, aí você joga o Battlefield 4. O Battlefield 1 ele trouxe uma coisa que foi até legal para a franquia Battlefield. Ele mostrou para os jogadores que não se dedicavam tanto como era você conseguir fazer uma trocação, você conseguir até se destacar sem precisar se dedicar muito. Deixando claro que eu não concordo muito com isso. Eu acho que tem que ter uma escala de aprendizado. Você tem que se dedicar para você aprender a atirar melhor, a você se posicionar melhor, a você jogar com os veículos do jogo melhor. Tem que ter uma dedicação, porque senão vira um jogo genérico. Mas não é questão para não é um assunto para esse vídeo. Aí BF1 foi passando, BF1 saindo as DLCs. Eu sempre entrava, conferia os mapas novos, as armas novas, acompanhava um pouco lá do CTE. O jogo foi perdendo jogadores. Hoje, se a gente for ver, a gente tem mais jogadores no Battlefield 4 do que no Battlefield 1 no PC. E aí então veio o Battlefield 5. Battlefield 5 eu não tenho o que reclamar em relação a gameplay. O jogo é sensacional. Tudo que eu reclamava do Battlefield 1, eles tiraram. Tudo. Não tem nada que eu possa falar assim, ah não, no Battlefield 1 tinha o Sweet Spot, no Battlefield... Não tem. Não tem. Só que nem tudo são flores. Parece que a DICE ela acerta em algumas coisas e aí eles fazem uma reunião de como a gente vai errar em todas as outras. O jogo, que daqui a pouco vai fazer 1 ano que foi lançado, o level máximo dele é 50. Em uma semana eu peguei o level 50. Uma semana. E aí o que acontece? Em quase 1 ano de lançamento do jogo, um mapa novo. Em quase 1 ano de lançamento do jogo, 5 veículos novos. Em quase 1 ano de lançamento do jogo, eu vou ficar repetindo isso eternamente, não é, eu não tô na edição, não é que tá repetindo, é eu que tô repetindo, tá? Pra vocês verem, eu tenho que falar sempre, em quase 1 ano de jogo, não foi lançado nada, velho. O jogo não tem conteúdo. Como é que você pega um jogo da Segunda Guerra Mundial que não tem os Estados Unidos, velho? Não tem o Japão, mano. Que porra de jogo da Segunda Guerra Mundial é esse, tá ligado? Aí você pega um veterano do 1942 como eu e bota pra jogar o BF5, cadê o Battlefield 1942 aqui, velho? Quando você pega um jogador veterano no 1942, o cara espera que você vá ver pelo menos algum remake de algum mapa. Wake Island, cadê o Wake Island, velho? E aí o que aconteceu? Aconteceu o que acontece com qualquer jogador que se enche o saco. Você passa
a não ter mais motivo pra jogar. Já tô no rank máximo, liberei todas as coisas de todos os veículos, liberei tudo de todas as armas, já matei e já morri de todas as maneiras possíveis. O que é que eu vou continuar fazendo nesse jogo? Ainda se existisse uma grande variedade de conteúdo, de mapa, de veículo, de armamento, você ainda consegue dar uma sobrevida pro jogo. Agora, você ficar com todo esse tempo o jogo, sempre os mesmos mapas, sempre os mesmos veículos, sempre as mesmas armas, não tem Cristo que aguente. E foi justamente o que aconteceu comigo, e eu acredito que tenha acontecido com muitos de vocês. Você começa a procurar novos ares. Foi aí que o meu canal começou a trazer menos conteúdo de Battlefield, porque simplesmente não tem. Não é que eu não trago, guys, é que não tem. E foi quando eu comecei a focar mais no canal de lives. Mais uma vez, todos os links dos meus canais de lives vão estar aí na descrição. Então, guys, não é que eu abandonei a franquia Battlefield. É a franquia Battlefield que tem abandonado os seus jogadores. Principalmente os jogadores veteranos. Mas uma coisa eu garanto pra vocês. Ano que vem tem Battlefield novo. No final do ano, lá pra outubro, novembro, a gente já vai começar a receber aquelas informações, tudo de novo. Muitos vazamentos, e aí começa-se a criar um hype novo. Só que tem uma coisa que talvez a EA já tenha percebido. Cada vez que eles lançam um BF e esse BF perde mais jogadores mais rápido, menos pessoas passam a comprar o Battlefield. Menos pessoas passam a comprar o Battlefield, menos interesse a EA tem em investir no Battlefield. Então, eu não me surpreenderia se, sei lá, daqui 2 jogos a franquia Battlefield tivesse uma régua passada, como se fosse o fim, o último jogo e fim, da mesma forma que aconteceu com o Medal of Honor. Então, guys, muito provavelmente nos próximos vídeos eu vou apresentar projetos novos que eu tenho aqui para canais do YouTube, pedindo para vocês se inscreverem, para me acompanharem, porque infelizmente, é como eu disse, não sou eu que estou abandonando a franquia Battlefield, é a franquia Battlefield que está abandonando os jogadores de Battlefield. Fechou, guys? Mais uma vez, me segue em todos os canais de lives aí, assiste por onde você achar melhor e é nóis. Deixa o like boladão, até a próxima, valeu e fui.